Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da nossa disciplina de Biologia Molecular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRJ Campus Pinheiral. Começando hoje aqui de forma remota, dando seguimento ao que conversamos no nosso primeiro encontro na aula passada. Vamos ter uma série de aulas teóricas aqui, divididas em tópicos. São 4 tópicos no total, onde vamos desenvolver todo o conceito de biologia molecular desde o início, histórico, uma breve introdução das suas bases até as aplicações no dia a dia. Espero que seja proveitoso, que vocês gostem. A gente está aí disponível para o que vocês precisarem. E vamos dar seguimento aqui a nossa primeira aula, o nosso tópico 1, que é o dogma central da biologia molecular. Ou seja, vamos falar de biomol, então vamos falar do cerne principal e a partir dali desenvolver todo o conhecimento para que vocês saiam no final desse curso bem satisfeitos e cientes da importância da biologia molecular, principalmente nos dias atuais. Eu sempre gosto de começar, pessoal, com uma introdução de base conceitual e de base histórica, para vocês entenderem, né, como é que foi o crescimento científico, como é que foi o desenvolvimento dos pesquisadores até nós termos as ideias que temos hoje. Bom, primeiramente, em biologia, né, a gente fala muito de genética molecular. Tanto genética ou biologia molecular são termos que vão se misturar, mas na verdade são a mesma coisa. Por quê? Ele é relacionado com o estudo da estrutura e função dos genes. Ou seja, a gente vai estudar a estrutura organizacional desses genes, tanto química, bioquímica e organizacional, e entender como é que eles são expressos a nível molecular. Por isso, biologia molecular. A genética, que vocês vão estudar na próxima disciplina, que tem como base a biologia molecular, a gente já vai olhar mais para o macro, ok? Aqui a gente vai olhar para o micro, para o que está acontecendo dentro da célula, tá? Em termos químicos e moleculares. Já quando vocês forem para a genética, vocês vão estudar o macro, né? A gente vai estudar o que acontece que os nossos olhos enxergam, a parte mais fenotípica. Então, na biologia molecular, vamos estudar estrutura e função e organização e funcionamento de um genoma em uma determinada célula. Ou seja, olhando para o micro, olhando para isso daqui, ó, composição, análise, e depois olhar para o macro, que são as expressões, o que acontece. A hereditariedade é a passagem de informações específicas minuciosamente detalhadas dos organismos parentais para os seus descendentes. Ou seja, quando a gente fala de hereditariedade, a gente vai passar informações específicas minuciosamente detalhadas dos organismos parentais, ou seja, de pais, para os descendentes. Ou seja, todo tipo de informação genética que é passada, né, desde cor dos olhos, características, né, tanto físicas como metabólicas. E hoje em dia tem estudos que falam até sobre a questão, né, comportamental, de como de repente o comportamento também está inserido no genoma. Tem estudos bem interessantes em relação a isso, que eu acho que são bem interessantes. Como, por exemplo, até a questão da experiência traumática, né, digamos assim. Por exemplo, como é que a gente sabe que nós temos medo de aranha? Né, provavelmente os nossos ancestrais passaram esses genes para a gente,
da seguinte forma. Vocês vão falar assim, como assim? Memória genética? Isso vai virar aquela série de videogame Assassin's Creed? Não, não chega bem a ser isso. Embora tenham estudos relacionados a isso, né, sobre a questão de passar algumas memórias pelos genes, ainda são muito superficiais e não tem nenhuma comprovação, mas provavelmente aquelas pessoas mais destemidas, né, que vinham aranhas, cobras e não tinham medo nenhum, elas foram picadas e morreram. Então, aqueles que já têm mais medo, que já são mais cautelosos, sobreviveram e estão aí até hoje. De repente, isso pode ser até que tenha uma base genética, mas são estudos, tá? Não vou entrar nisso aqui agora, mas são coisas bem interessantes que a gente lê e é legal. Quem observou essa questão da hereditariedade, né, que a gente chama hoje de genética mendeliana, tem esse nome graças a Gregor Mendel, que em 1865 foi o primeiro cara que começou a observar a questão das ervilhas, né, da cor das ervilhas, do tipo da ervilha enrugada, não enrugada. Ele começou isso com ervilhas, depois passou isso para observar nos organismos, né, nos animais. Por que pais com olhos claros tendem a ter filhos com olhos claros também? E ele começou a estudar esses fatores hereditários que são transmitidos. É o que a gente chama de fenótipo, tá? O fenótipo é diferente do genótipo. Aqui no curso de Biologia Molecular a gente vai falar dos dois, mas a gente vai fazer o estudo do genótipo, estudar genes, organização, para depois trabalhar com a expressão. A genética mendeliana já é mais focada em fenótipo, na expressão daquilo que você está vendo, né, com seus olhos, ok? E isso vai ser papo, como eu já falei para vocês, quando vocês estudarem genética no próximo semestre. Aqui, a gente vai começar a tentar agora desenhar uma linha do tempo, né, uma timeline, até a gente descobrir. Vocês não param para se perguntar, caramba, como é que eu sei hoje em dia, atualmente, todo mundo sabe, não, tudo tá no DNA tá no núcleo, tal. Até pessoas assim mais leigas, né, que não são da área científica, falam, não, tá tudo no nosso DNA, o genoma humano. Isso tudo foi muito trabalhado pela mídia. Enfim, ficou pop, né, falar sobre isso. Eu lembro, né, no final da década de 90, aí, quando o projeto Genoma Humano já tinha sequenciado não sei quantos % do genoma humano. Isso trouxe muitas respostas científicas, né, muito avanço tecnológico, principalmente na área de terapias. Mas tudo começou com observação, né? Então, na microbiologia, depois vocês vão estudar toda a questão do advento do microscópio, a gente conseguir estudar, a gente vê que na verdade nós somos compostos de coisas menores, chegamos até a célula com as observações de Antônio van Leeuwenhoek, né? Isso aí não é papo aqui da biologia molecular, mas sim da microbiologia. E depois, né, os primeiros estudos bioquímicos com núcleo celular, ou seja, isolando as células, né? Todo mundo sabe que a célula é composta de compartimentos menores, são as organelas. Então, o primeiro que começou a estudar o núcleo foi Friedrich Miescher. Não sei se fala assim, quem fala alemão aí depois me corrige aí nos comentários. Mas isso em 1868. E o que acontece? Ele pegou feridas, né, cirúrgicas que estavam lá cheias de infiltração purulenta, porque o pus nada mais é do que infiltração celular, e ele isolou núcleos disso e foi fazer um estudo químico, simplesmente químico. O que tem dentro disso? É a curiosidade humana sendo aflorada aí. E ele viu que esse núcleo tinha uma porção ácida e uma porção básica. A porção básica era basicamente, hoje em dia, né, com o nosso conhecimento atual, a gente sabe que são proteínas, e a porção ácida é o ácido desoxirribonucleico. Mas só que ele não sabia qual era o nome dessa substância, então inicialmente ele chamou isso de nucleína e também viu que era rica em fósforo, ou seja, era a substância que tinha dentro do núcleo. Pois bem, isso foi em 1868, a gente ainda não tinha muita tecnologia para aprofundar mais dentro da célula e estudar os componentes mais minuciosamente.
Para vocês verem, já no século passado, no século 20, 1928, um cientista chamado Frederick Griffith, ele postulou a ideia do princípio transformante. E o que é isso? Olha que interessante. Existe uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, um coco gram-positivo, que ele tem capacidade de causar pneumonia. Ele invade o pulmão e causa uma infecção bem grave. Tá? No entanto, a bactéria que nós chamamos de virulenta, tá? Virulenta é aquela que pode causar dano. Tá? Ela possui uma cápsula. Ok? O que é isso, pessoal? É o seguinte. Aqui está a bactéria bonitinha. Tá? E ela vai produzir em volta dela uma matriz de polissacarídeo, que nós chamamos de cápsula. Ela é composta basicamente por polissacarídeos. O que se observou, pessoal? Que esses daqui, tá, que produzem cápsula, eles produzem essa gosminha, tá? A gente chama isso inclusive de slime, ok? Elas eram virulentas, elas causavam infecção. Essas daqui vocês veem que elas não formam essa gosminha, tá? Elas são sequinhas, as bactérias. Elas não são virulentas, elas não causam pneumonia. Então, tanto que o termo fator de virulência veio daí. Tá? É algum fator que aquele organismo tem que pode desencadear uma doença no organismo hospedeiro. Então ele pegou, tá? Aqui, isso daqui é um erro da figura, tá? Porque na verdade eles não são bastonetes, né? Eles são cocos, eles são redondinhos, mas isso daí é só didático, tá? Então o que acontece? A bactéria encapsulada, tá? Viva, ó, live encapsulated, ou seja, a viva encapsulada. Se eu injetar uma solução disso no rato, ele morre. Ele vai para as cucuias. Tchau, ratinho, porque ele vai desenvolver pneumonia, tá? E vai morrer. Então essas células, elas são chamadas de células F, que vem do inglês smooth, tá? Que é lisa, porque elas são lisinhas, tá? Por causa dessa formação dessa cápsula, desse slimezinho aqui. Agora, as bactérias que não são virulentas, elas são chamadas de R, que vem de rug, que elas são mais rugosas, mais ásperas, por elas não produzirem essa cápsula para deixar ela lisinha. Se eu injetar no rato, o rato vai ter uma febrezinha provavelmente, mas ele vai sobreviver. Ela não tem essa capacidade de adesão e invasão e de dano no epitélio do pulmão que a bactéria com cápsula tem, ok? Ela sobrevive. Aí o que acontece? Aí o pessoal começou a fazer alguns testes. Na verdade o pessoal não, o Griffith, né? Desculpa. Griffith e seus colaboradores. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a bactéria encapsulada, que é virulenta, e vamos aquecer ela. Ou seja, ele aqueceu. A heat é aquecimento. Se ele aquecer, ela morre. Ela de vermelhinha passou para amarela, aqui a bactéria está morta. Tá? E se eu injetar no rato, ele vai ter, no máximo, uma febrezinha e vai continuar. Mostrando que é a cápsula que realmente faz com que, ou seja, a bactéria ela tem que estar viva e com cápsula para causar a doença do rato. Se ela estiver morta, não adianta nada. Pois bem, olha que interessante. Aí ele fez o seguinte experimento. Ele pegou a bactéria não encapsulada, viva, ó, live non-encapsulated non-virulent bacteria. Ou seja, a bactéria não encapsulada viva, voltando aqui, aquela que não faz mal nenhum, tá? E ele misturou a bactéria virulenta morta, tá? Aqui, essa. Ah, morreu. E olha que interessante. O rato morreu. E quando ele recuperou as bactérias do rato, elas estavam, né, vermelhinhas, tá? Elas estavam aquelas bactérias vermelhinhas, vivas, com cápsula.
Por isso ele chamou de princípio transformante, ou seja, de alguma forma, ok? De alguma forma, essas bactérias elas se transformaram daquelas bactérias inóculas, que não faziam mal nenhum, em bactérias virulentas. Por isso ele chamou de princípio transformante. Agora, o que transformava? Essa é a questão. Então eles tentaram, depois isso foi em 1928. Lá mais ou menos para 1938, 1940, eles começaram a ter tecnologias melhores e começaram a separar as substâncias aqui da bactéria morta. Então eles separaram proteínas, separaram a membrana plasmática, separaram os ribossomas, separaram RNA, DNA, ou seja, eles separaram as biomoléculas diferentes. E aí eles começaram a colocar aqui junto com a bactéria não encapsulada e que é viva e não virulenta, eles colocaram, em vez de colocar a bactéria aquecida, colocaram pedaços dela. Primeiro as proteínas da bactéria. Eles aqueceram a bactéria virulenta morta, separaram proteínas. Nas proteínas, o rato continuava vivo. Com proteínas. Vou botar aqui. Sorrisinho aqui, o rato vivo. Com ribossomas, também não acontecia nada. Ou seja, eles injetavam ribossomo, mas a bactéria não virulenta injetava no rato e nada acontecia. RNA. Bactéria viva. Membrana, fosfolipídios, bactéria viva. Só faltava o DNA. Aí, olha que interessante. No experimento em 1944, feito por Avery McLeod McCarty, eles pegaram a bactéria não virulenta viva com DNA isolado de bactérias capsuladas virulentas mortas, ou seja, essa bactéria aqui que foi morta, eles pegaram só o DNA dela, misturaram com a bactéria azulzinha do bem, e o que acontece? Quando eles injetaram no rato, o rato morreu. E quando eles recuperaram, eles viram que a bactéria passou a ser encapsulada. Então, eles viram que, na verdade, o princípio transformante de Griffith era o DNA. Ou seja, foi com esse experimento que eles descobriram que quem poderia transformar o fenótipo, ou seja, o que é expresso por uma célula, era o DNA. Muitos acreditavam que eram as proteínas. Tá? Até 1944, vejam bem, isso não tem nem 100 anos, tá, meus alunos? Não tem nem 100 anos. Pra você ver como é uma coisa ainda recente. Tá? Então, muitos acreditavam ainda que eram as proteínas, tá? E não o DNA que passava informação genética. Por quê? Quando os caras destrinchavam o DNA, eles viram que o DNA, a gente vai ver na parte estrutural mais depois, era composto por 4 bases nitrogenadas, A, T, C, G. Esse conhecimento já era tido naquela época. Tá? As proteínas eram 20 aminoácidos. Então, antes de qualquer coisa, eles achavam que com 20 aminoácidos, dada a complexidade da vida, era muito mais fácil para os pesquisadores, para as células, que de alguma forma, eles não sabiam como, eram as proteínas que eram responsáveis por passar hereditariedade, por ter informação. Porque 20 aminoácidos eu gero muito mais combinações do que 4 letras ATCG. E não, na verdade era o DNA que tinha essa função e não as proteínas. Na verdade a gente vai ver, quando a gente terminar aqui a aula do dogma, que na verdade as proteínas eram a parte final. Então, o DNA foi chamado de princípio transformante. Na verdade, viram que era o DNA que causava essa transformação. Ok? Então, provou-se com esse experimento que o DNA era que passava a informação. E ainda teve outros experimentos auxiliares, como, por exemplo, o experimento de 1952, aí já de Hershey, desculpa, parece chocolate, Hershey e Chase,
que é o DNA que tem a capacidade de controlar mesmo através da experiência com bacteriófagos. Olha que interessante. Isso foi um experimento bacteriófago, essa coisinha bonitinha aqui é um vírus que infecta a bactéria. Ok? Então, o que acontece? O vírus, ele infecta a bactéria e injeta DNA, ok? Na bactéria. E a bactéria, ela, de alguma forma, vai expressar que ela... De alguma forma não, perdão. Com seu material bioquímico, né, com sua maquinaria bioquímica, vai produzir novos vírus. Então, ele mostrou que o vírus, o que ele fez? Ele marcou as proteínas do vírus, que é a cápsula do vírus, né? Lembrando que essa coisinha que parece um robozinho é a cápsula viral, ok? A partícula viral. E dentro dela está o DNA. Então, o que ele fez? Ele marcou o vírus, a proteína, perdão, as proteínas com enxofre radioativo. Tá? Porque quem viu na aula de bioquímica, a gente tem proteínas que tem enxofre, que tem sulfidrilas, como a metionina, cisteína. Então ele marcou essas proteínas com enxofre radioativo, que é o enxofre 35. E marcou o DNA com fósforo 32, que é um fósforo radioativo. E vejam bem, depois que o vírus infecta a célula, eles viram que o que o vírus injetava nela era o DNA, porque a célula ficava marcada com enxofre radioativo e não, perdão, com fósforo radioativo e não com enxofre radioativo. Mais uma prova, mais uma evidência que quem passa a informação genética é o DNA e não o RNA. E isso foi em 1952, ok? Em 1950, Chargaff, ele descobriu que havia distribuição de nucleotídeos e era uma distribuição igual, que a porcentagem de A era igual à porcentagem de T, que é a adenina e timina, e a porcentagem de G era igual à porcentagem de C, era igual à porcentagem de G, mas não se entendia o porquê disso. Tá? Então, eram informações que estavam jogadas em diversos periódicos científicos e tal, e tudo isso foi resolvido no ano seguinte, em 1953, onde, através dessa imagem, tá, obtida por cristalografia de raio-x, 3 pesquisadores, vocês vão ler em muito lugar, que foram 2, tanto que esse modelo inicialmente é chamado de modelo de Watson e Crick, mas eu odeio injustiças científicas. Tá? Como isso era a década de 50, e a gente sabe o quanto o mundo, hoje em dia ainda está, mas naquela época, quanto o mundo era machista e misógino, nós temos uma cientista mulher por trás disso, tá, meninas? Rosalind Franklin, aqui relatada, ela participou de todos os experimentos. Dizem, né, não tem registro escrito, mas parece que a ideia primordial foi dela, ok? Ela que se expôs àquele monte de experimento, fazendo cristalografia de raio-x, podendo, inclusive, são experimentos que muitos cientistas tiveram até câncer por causa disso. Não desmerecendo o trabalho de James Watson e Francis Crick, mas deveria ser modelo de Franklin, Watson e Crick, e não modelo de Watson e Crick. Inclusive, esses dois ganharam o prêmio Nobel por essa descoberta da estrutura do DNA. Mas vamos fazer justiça e reparação histórica. A Rosalind Franklin também participou desse trabalho, e com isso foi-se elucidado a estrutura do DNA, que na verdade era o chamado modelo, ainda é, né, perdão, modelo de dupla hélice. Tá? Vários modelos foram propostos de single hélice, que é a hélice simples, até de tripla hélice já foi, eles achavam que poderia ser, mas na verdade é de dupla hélice, ok? E com isso mais estudos foram acontecendo e a biologia molecular nasceu nesse momento, ok? Com agora a descoberta da estrutura final desses ácidos, pôde-se entender os mecanismos bioquímicos e regulatórios
desse gene. E aí a gente tem o nascimento da biologia molecular propriamente dita, com a descoberta, né, de Watson, Crick e Franklin. Eis a estrutura do DNA e do RNA. Ok? O DNA é uma estrutura composta, tá, de uma, na verdade é um polímero, ok? Que tem como base, tá, um açúcar, que é a ribose, um fosfato, a gente vai ver depois disso com mais calma, tá? E a base nitrogenada, presa a ela. Temos no DNA a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Temos no RNA, tá, mesma base, só que agora não é, o ácido o desoxirribonucleico, mas ácido ribonucleico. Depois a gente vai ver as diferenças entre eles. Temos a guanina, a citosina e a adenina da mesma forma que o DNA, só que agora não temos a timina, temos a uracila, que é o U. Ok? Depois vamos ver os pormenores dessa estrutura. Agora é só uma imagem inicial para vocês verem como é que é. Então, o DNA, aqui em cima, ele vai se comportar como uma dupla hélice. O RNA já como uma hélice simples, tá? Ou single helix, como a gente fala. Tá? Temos aqui as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e uracila. No DNA, a gente vai ter uma interação entre bases nitrogenadas. A gente vê que o vermelhinho aqui, que é a timina, está sempre interagindo com o amarelinho, que é a adenina. Então, a adenina interage com a timina. Ó, adenina, timina, aqui, aqui, aqui. E a citosina com a guanina, verdinho com azul. Isso responde àquela pergunta, né, de 1950, de por que eram iguais as proporções, né? Que a proporção de adenina era igual a de timina, de citosina igual a de guanina, porque no DNA eles estão pareados. Provavelmente vocês já viram isso alguma vez na vida, se não, estão vendo pela primeira vez essa explicação. A está sempre pareado com T e C está sempre pareado com G. E aí começaram-se a ter estudos, ok, temos o DNA, temos o RNA e temos a proteína, mas como um se comunica com o outro? Então, na verdade, o DNA, que está aqui, ele vai ser o guardador da informação. A informação vai estar guardada e protegida no DNA. À medida que a gente for passando no nosso curso aqui, a gente vai ver o quão maravilhosa essa molécula e quanta evolução ela foi favorável para que a molécula de DNA fosse escolhida para fazer a transmissão da informação e não outras moléculas. Tá? O RNA, ele vai ser o transmissor, ou seja, ele vai ser o transmissor da informação, e a proteína vai ser o produto, tá? Ou vai ser, digamos assim, a informação. Vamos chamar ela de a informação propriamente dita. Porque, na verdade, todo o nosso conjunto de proteínas vai formar enzimas que vão transformar substâncias e vão formar o que nós somos. Então, nós somos o que as nossas proteínas produzem para a gente, que está no nosso DNA. Ok? Então, esse é o que nós chamamos fluxo da informação genética, ou fluxo da informação gênica. Começa do DNA, passa pelo RNA e termina em proteína. E é o processo de criação do RNA baseado naquela informação no DNA, nós chamamos de transcrição. E do RNA para a proteína nós chamamos de tradução. Ok? Sei que até agora a gente está revendo muito conteúdo, isso é uma coisa que vocês já estudaram na biologia, mas agora vamos ver com detalhes. Ok?
e com um olhar mais bioquímico, como eu falei para vocês. Esse DNA, tá vendo aqui uma fita dupla, tá? Ele está todo contido, todo compactado em estruturas que nós chamamos de cromossomos, ok? E pedaços desse DNA, por exemplo, vamos supor, esse pedaço, esse daqui, vai codificar uma proteína ou um conjunto de proteínas, tá? E isso nós chamamos de genes. Um gene, ele vai codificar um conjunto de proteínas ou uma proteína, ok? E ele está contido no DNA, e esse conjunto de genes ele vai estar contido, compactado dentro dos cromossomos. No caso, aqui a gente está vendo o cromossomo humano, ok? A bactéria tem cromossomo? Tem um único cromossomo. Nós temos 23 pares de cromossomos, ok? E aqui está a representação dos genes contidos dentro do cromossomo. Ou seja, aqui a gente já tira uma informação que a gente vai trabalhar mais lá na frente, que é, não é todo o DNA, aliás, o DNA ele não é todo de genes. Ele tem genes e tem regiões que não codificam nada, que são só estruturais. Okay? Na verdade, a maior parte do DNA ele não codifica nada. Okay? A maior parte mesmo. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Muito bem. Então voltamos ao fluxo da informação gênica, onde vimos que, relembrando lá da nossa imagem, o DNA, através do processo de transcrição, ele gera um RNA. Presta atenção, eu não estou falando é transformado, porque não tem transformação. O DNA ele vai continuar lá na célula normal. A partir dele, como molde, vai ser criado um RNA. É diferente, ok? E esse RNA ele vai ser depois traduzido em uma proteína, tá? Ou seja, ele é um intermediário entre o DNA e a proteína, o RNA. E vejam bem, aqui nesse caso é um processo universal. Desde a mais simples bactéria até nós, seres humanos, passamos por esse processo de fluxo da informação gênica, ok? O DNA, ele tem um processo, tá, chamado de replicação, que ele é extremamente necessário, que é ele se autoduplicar. Ou seja, e qual é o momento crucial que isso tem que acontecer, pessoal? Na divisão celular. Se a célula se divide, ela tem que ter um mecanismo de duplicação daquele material genético, visto que o DNA ele contém toda a informação que é necessária para a expressão do fenótipo, ou seja, para a sobrevivência daquele organismo. Então, dessa forma, o DNA ele vai ter que ter uma forma de se replicar, ou seja, de se duplicar, e isso nós chamamos de replicação do DNA. Ok? Então, o DNA, além de ter a possibilidade de ser transcrito, de gerar um RNA, ele também se autoduplica. E temos também essa possibilidade no RNA, quando, né, vou até traçar uma linha aqui para vocês entenderem, nós estamos tratando de vírus. Temos muitos vírus que são de RNA, que eles não têm, tá, o próprio vírus do coronavírus, que é boom do momento agora. Por causa dele a gente está tendo aula remota agora. Eles são vírus de RNA e alguns deles são autorreplicativos. Então, eles não passam por esse processo de transcrição. Ele se autorreplica e gera proteína. Mas nós temos um processo descrito aí na década de 70 que foi totalmente novo, que é a transcrição reversa. Ou seja, nós temos alguns vírus RNA que, através de uma enzima chamada de transcriptase reversa, eles, geram um DNA. Por exemplo, o vírus HIV, que é um retrovírus, são chamados de retrovírus. Então, existe a transcrição reversa, tá, para gerar um DNA fita dupla a partir de uma molécula de RNA. É documentado e temos exemplos disso. Então,
Aquele dogma inicial da biologia molecular já tem novos caminhos, tá? Como a replicação de RNA e a transcrição reversa. E temos como um todo o famoso dogma central da biologia molecular, onde temos o DNA que se replica, tá? Fica nesse loop aqui. No momento que é necessário, o DNA ele é transcrito em RNA e traduzido em proteína. Então, esse é o cerne, o dogma central da biologia molecular. Tá? É imutável, ele não muda, né? Pelo menos até o momento que descobrirem alguma coisa, mas não, brincadeira. Isso daí já está muito bem descrito e muito bem documentado. Podemos ter processos novos acontecendo. Ainda não foi descrito alguma célula que é capaz de transformar proteína em RNA, tá? Isso não existe. Né? A gente teria que, eu acho que, esperar bons anos de evolução aí para de repente aparecer algum organismo que faça isso. Não é o nosso caso agora. E agora, dando uma introdução à composição química, né, dos ácidos nucleicos, já que me foi passado que vocês ficaram defasados disso daí lá na bioquímica. A própria professora falou comigo então vou fazer aqui uma breve revisão, uma introdução. Vamos tirar o que é preciso para a gente entender agora. Primeiro vamos entender o que são os nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, com T propriamente dito, tá? Eles têm um açúcar. Vou separar aqui. O açúcar está aqui, ok? É o quadradinho. Que é uma pentose. Por que é uma pentose? É um açúcar com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ok? Nós temos atrelados a esse açúcar um fosfato no carbono 5', tá? Só uma pausa aqui. É 5', 1 linha a 5 linhas os carbonos do açúcar. Porque os carbonos, a gente vai ver que os carbonos, né? Se já tiveram aula de química orgânica, a gente pode falar assim. A numeração dos carbonos 1, 2, 3, 4, 5, sem linha é na base nitrogenada. É na base que é a mais importante de todas. Ok? Então, como a pentose, né, o açúcar está em segundo plano, a gente coloca 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. No carbono 5 linha, nós temos um fosfato. Ok? No carbono 2 linha, pode ter uma hidroxila OH ou apenas um hidrogênio. Quando nós temos uma hidroxila, é um RNA. Quando temos um hidrogênio apenas, é um DNA. Por isso, desoxirribo. Desoxi, tá? É desox, é sem oxigênio. Então, com a saída desse oxigênio aqui, eu tenho o ácido desoxirribonucleico e não ribonucleico. Então, o RNA é hidroxila no carbono 2'. O DNA é hidrogênio. E as bases nitrogenadas, tá? Que são divididas em pirimidinas e purinas. Ok? Pirimidinas e purinas. Pirimidinas, a sigla vai ser P, purinas, a sigla vai ser R, porque as duas começam com P, então para diferenciar é isso, tá? As pirimidinas, elas têm esse anel de 6 carbonos. A purina são 2 anéis, né, heterocíclicos, totalizando 9 carbonos, que tem essa carinha diferente aqui, como a gente pode ver. Ok? Perdão, o símbolo das pirimidinas é um Y. Tá? Então aqui temos das purinas adenina e guanina, A e G. E as pirimidinas, o C, o T. Então é sempre uma purina pareando com uma pirimidina. Ok? Sempre purina com pirimidina. Por isso que é A e T, C e G. E a uracila, que a gente encontra no RNA, a diferença dela está aqui, ó. Nesse carbono aqui, que é o carbono 5, tá? Eu não vou ter a metila que está pendurada aqui, o grupo metil. Então, essa é a diferença entre a uracila e a timina, tá? Então, a uracila é uma timina sem a metila, ok? Ou então a timina
é um 5-metil-uracil. A gente pode falar assim também, né? Dá no meio. Beleza? E o que acontece? Esse pareamento das bases, ele é feito, como eu disse, entre uma adenina e uma timina e uma citosina e uma guanina. O que acontece? Esse pareamento ele é feito através de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá? Que é uma ligação muito forte, tá? Aqui, no caso entre adenina e timina, a gente tem essa ligação entre esse oxigênio da timina e esse hidrogênio da adenina, e aqui entre esse nitrogênio da adenina e esse hidrogênio da timina. Uma ligação de 11,1 angstrom de diâmetro. E olha que interessante, quando a gente vai para a guanina e para a citosina, é exatamente, tá? Não é exatamente 11, mas é 10,8, ou seja, uma diferença de 0,03 angstrom. Se a gente transformar isso, né, arredondar, é tudo 11 angstrom. Então vai tornar o DNA uma molécula extremamente coesa e simétrica, tá? Independente da ligação que esteja, tá? Porque esse diâmetro é muito parecido. Então a gente vai ver duas fitas praticamente paralelas mesmo. E o que acontece? A ligação CG, ela já vai ter 3 pontes de hidrogênio. E eu quero que vocês guardem essa informação, que a gente sempre vai representar a ligação AT dessa forma, com uma ligação dupla, que na verdade significa 2 pontes de hidrogênio. E a ligação CG como uma ligaçãozinha tripla, que significam 3 pontes de hidrogênio. E aí vocês já podem se responder, qual ligação é mais forte, AT ou CG? Por ter mais pontes de hidrogênio, a ligação CG é mais forte, tá? Em termos termodinâmicos, e guardem essa informação que a gente vai usar mais lá na frente. E aí o que acontece? Quando a gente olha, a gente faz uma análise assim dessa molécula de DNA, ela vai acabar se torcendo no plano, tá? Ela se torce, ok? Ela vai fazendo um novelo assim, ela vai se enrolando, tá? Por isso dupla hélice, ela vai fazendo isso assim. E o que acontece? A gente tem esse arcabouço em amarelo que a gente vai chamar, tá? A gente vai chamar esse arcabouço amarelo, tá? De cadeia fósforo de éster, tá? Ou cadeia açúcar fosfato. Porque o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a pentose, o açúcar, o fosfato. Pentose, fosfato, tá? E a ligação aqui é diéster, tá? Por quê? Porque eu vou ter um fósforo, tá? Ligado a um oxigênio e o açúcar. Vou desenhar melhor isso daqui. Oxigênio e o açúcar. Vamos desenhar um pentágono aqui para ficar melhor. Ok? Aqui. O menos. E no outro aqui vai ter oxigênio, açúcar. Então o que acontece? Isso daqui é um éster de fósforo. Ok? É um éster fosfórico. E o que acontece? É como se isso daqui fosse o C-dupla-O, na verdade é P-dupla-O, com um éster para cá e outro éster para cá. Ok? Por isso é fósforo de éster, tá? Ou açúcar fosfato. Porque o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um açúcar fosfato, açúcar fosfato. E aqui no meio, a gente vai ter as bases nitrogenadas interagindo entre si. E o que acontece? Por essas bases nitrogenadas, tá? Vou voltar aqui na estrutura, elas terem essas duplas ligações conjugadas, elas têm um caráter aromático, ou seja, plano. Elas são como se fossem folhas de papel, literalmente. Então elas conseguem se compactar, vai fazendo pilhas de bases nitrogenadas
protegidas totalmente, aqui como vocês podem ver, ó, pela cadeia de açúcar fosfato. Então, elas ficam protegidas lá dentro bonitinho, tá? Nós temos dois sulcos formados aqui no DNA, tá? Aqui o termo groove a gente pode traduzir como sulco, tá? Que é o sulco menor e o sulco maior, ok? Isso é estrutura espacial, tá? Essa hélice, ela não é simétrica. A gente tem uma voltinha menor que ela dá aqui e uma voltona maior que ela dá aqui, tá? Que é chamado de sulco maior e sulco menor. Outra coisa interessante, tá? Aí eu vou voltar, como já está acabando aqui, vou voltar num slide aqui que eu acabei não colocando isso daqui em evidência para vocês. Mas o que acontece? Aqui, ó, outra coisa que a gente vai observar são os terminais 5' e 3'. Lembrando que esse linha significa que a gente está falando do carbono da pentose, tá? Lembrando que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4 e esse é o carbono 5. No 5' eu tenho fosfato ligado. No 3' eu tenho uma hidroxila, ok? Ó, 3' uma hidroxila, no 5' um fosfato. Depois, quando nós estudarmos a ligação nucleotídica propriamente dita, a gente vai ver que a ligação vai se fazer entre o carbono 5' e o carbono 3' para formar a cadeia. Tá? Voltando aqui na cadeia, tá vendo? O carbono 5' aqui tem um fosfato, carbono 5' aqui tem um fosfato que está ligado no carbono 3' e aqui está a ponte de fósforo de éster, ok? E a gente vai ver que a ligação é sempre entre o carbono 5' e o carbono 3'. O que acontece? Então, uma fita vai ter um carbono 5' terminal, que é o final dela, que é o terminal 5'. E a outra fita vai ter o carbono 3' terminal, que é a hidroxila que está sobrando. Obviamente que se eu pegar um nucleotídeo e adicionar aqui, esse não vai ser mais o terminal. Vai ter um outro terminal 3'. Tá? Então, 5', 3', a gente representa assim, significa a ponta 5' da fita e a ponta 3'. E, interessantemente, no DNA, isso foi visto, que essas linhas elas são antiparalelas. O que significa? Aqui, no final dessa molécula de DNA, nessa fita daqui, onde eu tenho o terminal 3', OH, aqui eu tenho o terminal 5'. Tá? Aqui onde está esse G, o terminal é 3'. Onde está o C, que ele está pareado, o terminal é 5'. Ou seja, o DNA ele está assim, 5', 3', e a fita do lado vai estar inversamente paralela. 3', 5'. A gente vai ver depois isso com mais detalhes. Mas o nome disso quer dizer que elas são antiparalelas. Ok? E aqui é o pareamento perfeito, tá? Das bases T e A, C e G. Só lembrando que como a diferença da timina é apenas uma metila, tá? Da uracila, perdão, que não tem essa metila, não vai influenciar em nada o pareamento. O pareamento do A com U é igual. Mas pode haver pareamentos irregulares. O A pode parear com G, porque ele pode fazer duas pontes de hidrogênio. Mas olha só esse azul aqui, que é um plano de simetria, tá vendo? Que é uma ligação simétrica lá dentro daquele quadradinho dos 11 angstroms. Aqui, quando eu tenho um pareamento A e G, esses hidrogênios saem. Assim como eu tenho A e C, eu tenho uma saída desse plano de simetria. Então, apesar desses pareamentos serem possíveis, eles são irregulares e eles não são estáveis. E pode acontecer, tá? Devido a um fenômeno chamado de tautomeria, tá? Que alguns terminais, por exemplo, que esse terminal O aqui, ele vira um OH. E aí o que acontece? Aí o G pode parear com A, num pareamento errado. Tá? A gente vai ver isso mais na aula de mutação. Tá? Mas só para dizer que devido a um fenômeno chamado de tautomeria, que é isso que eu estou falando, esse oxigênio durante um curto momento, essa dupla ligação
Provavelmente vocês devem ter estudado tautomeria na química orgânica. Essa dupla ligação vem para cá, onde está esse nitrogênio. Esse hidrogênio sai automaticamente e vem para cá, que isso daqui ficaria com carga negativa, gerando um álcool. Isso daqui é o que nós chamamos de enol. Ok? Então, uma tautomeria. Nesse momento que ele vira um OH, ele pode fazer uma ponte de hidrogênio, por exemplo, com nitrogênio. Coisa que aqui ele não poderia, porque esse oxigênio e esse nitrogênio não fazem ponte de hidrogênio. Então, durante alguns momentos que eu tenho tautomeria, no caso das pirimidinas, eu posso ter dupla tautomeria. Nesse oxigênio e nesse oxigênio. Eu posso ter momentos de pareamento errado, mas, obviamente, a gente vai ver mais para frente, isso é só uma introdução, que a célula tem, inclusive, mecanismos para reconhecer esses erros e corrigir e extirpar esses erros e impedir, inclusive, que essa tautomeria ocorra. Então, pessoal, esse foi a nossa primeira aula. Tá? Já terminamos por aqui. Se tiverem dúvidas, pode me escrever ou me chamar lá no WhatsApp e acessar o Classroom para acompanhar as atividades. Logo, logo vou estar botando mais coisa lá. Agradeço a atenção de todos aí, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.